Sentiram a minha falta? Hoje nós vamos falar sobre como surgiu a Umbanda, né? Que hoje é Umbanda, que é um tema muito discutido entre os umbandistas, porque algumas pessoas falam que foi Zélio que fundou, outras pessoas falam que a Umbanda já veio lá da África, né? E, tipo, ela foi se formando aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a Umbanda tem várias vertentes, né? Então tem Umbanda Sagrada, tem o Molocô, e isso nós vamos entender hoje, a diferença e como que surgiu tudo isso. Tudo começou lá no continente africano, né? Quando a gente vai falar de África, a gente sabe que eles já praticavam, né, a espiritualidade, que, né, começou com um culto aos deuses do sol, das estrelas e tudo mais, e esses deuses começaram a ter nomes com o tempo. Pra quem não sabe, a África é um continente que contém vários países, então, tipo, tem Angola, tem Angola, Angola, África do Sul e por aí vai, né? E a partir dessas culturas, gente, tipo assim, cada país eles tinham a sua maneira de cultuar os deuses deles. Então, vamos supor, em uma região, na Nigéria, por exemplo, porque é claro que não é em toda a África que se cultuava orixás, né? Tinham outras religiões que estavam impostas ali. Então, tipo, lá tem muito ainda, tipo, Islã, essas coisas. Então, tipo, é óbvio que não eram todas as pessoas que acreditavam, até porque é impossível isso acontecer. Vamos pegar, então, que cada país acreditasse em um orixá que a gente conhece. Então, um acredita, sei lá, Angola acredita em Oxóssi, a Nigéria acredita em Oxum e por aí vai. Quando começou esse tráfico, né, de pessoas escravizadas para o Brasil, eles sempre pegavam pessoas de espaços diferentes, né, isso a gente sabe, por conta da linguagem, para que eles não pudessem se comunicar, né, e fugir, sei lá, fazer um massacre, né, mesmo que acontecia, mas não era com tanta facilidade porque eles não sabiam falar a mesma língua, então isso dificultava muito mais o acesso deles. Quando eles chegavam no Brasil, gente, dava muita briga, porque eles eram muito contra, tipo, costumes. E pra vocês terem uma ideia, isso reflete até hoje. Costumes que às vezes um acreditava. Enfim, por várias coisas eles sempre brigavam. Muitas das pessoas escravizadas brigavam, porque cada um tinha uma crença, enfim. Principalmente pessoas do Islã também. Bom, uma hora essas pessoas resolveram parar de brigar, né? E se juntaram. E aí foi quando começou a surgir os cultos deles e surgiu a primeira manifestação que a gente conhece como Umbanda, né, da Umbanda, assim, que foi o sincretismo, né, aonde eles pegaram alguns dos orixás que sobraram, porque não sei se vocês conhecem, mas na África, tipo, tem milhares de orixás. Só de orixá que veste branco, eu sei que são mais de 100, que são os orixás Funfun. Então, tipo, não é só Oxalá, Oxaguião, Oxalufã, não é só esses, tem muito mais outros. Esses foram, tipo assim, o que sobrou do resto, assim, sabe? Isso é só isso aqui, o mínimo. O sincretismo religioso, ele é como se fosse... Vamos supor, eles pegavam um dia que as pessoas brancas cultuavam como dia de, por exemplo, Santo Antônio, que é em julho, né? E aí eles falavam que era Exu, porque Santo Antônio era um santo, né, que sempre trazia coisas para as pessoas. Eu lembro que em Ouro Preto eles tinham uma tradição que sempre quando eles perdiam as coisas, eles sempre pediam a Santo Antônio para que Santo Antônio trouxesse as coisas para eles. E também a gente conhece Santo Antônio como santo casamenteiro. A mesma coisa é Exu. Exu é o dono dos caminhos e Exu te dá o caminho para você achar suas coisas também. É como eles pegavam significados que eram muito parecidos para as pessoas brancas e ressignificavam. Mas quando eles cultuavam para esses santos, era mais aceito, entendeu? Para os santos católicos. Mas eles falavam que estavam cultuando o santo católico, mas na verdade eram os orixás, ou os voduns e os niquices. Bom, durante esse processo, é claro que existiam manifestações de incorporação, mas essas pessoas, né, obviamente eram perseguidas, muitas eram queimadas, né, eram levadas a Portugal, né, para ser queimadas como bruxas. Mas esse processo foi mudando também, né, e as pessoas começaram a fugir pro quilombo, né. Quando acabou esse processo, gente, da abolição da escravatura, houve toda uma proibição da Umbanda, né? Então, tipo, todos os tipos de culto eram totalmente criminalizados. Então, tipo, você não podia acender uma vela numa encruza, você não podia tomar um banho de erva. Tudo isso era considerado como crime, inclusive o toque de atabaques. Então, assim,
Antes de ter esse termo Umbanda, né, que era praticada por pessoas pobres, porque até agora, não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando de pessoas escravizadas, que estavam num país que elas foram praticamente traficadas, obrigadas a trabalhar, pessoas pobres. Então elas eram proibidas, elas não podiam fazer esses cultos. Então elas sempre eram perseguidas, nunca podiam estar ali fazendo os cultos, tinha que ser tipo tudo muito escondido. Isso antes de 1900. Durante esse período, lá no norte, nordeste, onde tem muitas essas coisas de Jurema Sagrada, né? Lá no ano de 1850, que tem muito forte o catimbó, Jurema Sagrada, a encantaria, né? Essas coisas. Tinha muita manifestação já de pessoas, né? E com o tempo, essas pessoas começaram a migrar para outros estados, né? Que era para São Paulo, Rio de Janeiro, já na busca de serviço, né? Porque, assim, esses estados eram estados onde tinha muitas pessoas pretas. Então, como tinha muita fome, muita seca, essas pessoas migravam para outros estados, trazendo também as suas culturas. Quando essas pessoas com essa cultura de Jurema Sagrada, catimbó, essas coisas, chegavam nesses espaços com, né, toda aquela coisa que eles já sabiam, obviamente eles encontravam outras pessoas que tinham outros cultos. Então, tipo, eles viam, por exemplo, gente que fazia quimbanda, que tinham outros cultos parecidos, mas que não era a mesma coisa. Tinha incorporação, tinha manifestação, mas que era bem diferente. E obviamente aquilo trouxe uma mistura. Então, tipo, por exemplo, as pessoas começavam a trazer as pessoas da encantaria, né? Os espíritos da encantaria, o pessoal da quimbanda, aí começou a juntar, que aí já dá a macumba carioca. E aí o pau começa a quebrar, entendeu? E nisso, gente, essas pessoas que faziam parte desses espaços, né, que vieram do Nordeste para poder trabalhar, muitas delas trabalhavam em casas, né, de outras pessoas que tinham condições financeiras muito melhores, que muitas das vezes eram kardecistas, né, que eram tipo da mesa branca. E elas começavam a prestar atenção como que era feito, né? Porque às vezes eles faziam reuniões nas casas, às vezes aprendiam, né? Queriam aprender mesmo, tipo, ó, eu vim lá do Nordeste, a gente faz assim, né? Olha que legal e tal, enfim. E aí, gente, o kardecismo, pra quem não sabe, nessa época ele era feito em francês, né? Tipo, só podia ser estudado em francês. Tudo que estava escrito era em francês. Então, assim, impossível de uma pessoa pobre naquela época saber falar francês. Até porque não tinha nem Google Tradutor e muito menos um dicionário pra pessoa pegar, tipo, ai. Então, gente, essas pessoas começam a entender mais esse processo de espírita. E claro que isso fez influência também dentro dessas religiões que estavam acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, tipo, como eu disse pra vocês, né, que era a macumba carioca, a Jurema Sagrada com certeza foi levada pra lá de um outro jeito já. Então, tipo, seu Zé Pilintra, né, que vem da encantaria, já se fazia presente no Rio de Janeiro. E aí, gente, nisso o pau torando, né, o pau quebrando, as pessoas sendo perseguidas, né. E aí um moço chamado Zélio, em 1907, ele vai pra cidade de Santos, em São Paulo, né, que fica no litoral de São Paulo. E ele vai pra conhecer um centro espírita. Nisso, ele tava se formando pra entrar na Marinha. Então, tipo assim, ele só foi pra conhecer. Tipo, eu acho que eu vou conhecer esse lugar, que tal? Levaram ele pra conhecer. Se eu não me engano, acho que foi com um primo dele. Aí, gente, quando ele entrou lá, ele começou a manifestar um espírito. Esse espírito tinha hora que vinha como um velho, tinha hora que vinha como um índio. Aí eles mandavam embora. Tinha hora que vinha como um mentor mesmo, né? Falando formalmente, aquela coisa bem certinha. E aí embora e, tipo, sempre tentando se comunicar. E todo mundo ficou sem entender, né? E aí ele voltou pra casa e continuou manifestando esses espíritos. E foi aonde os pais deles começaram a levar ele pra um médico. Aí chegava no médico, o médico falava que não era nada. Levava ele pro hospital. E aí levaram ele nesse hospital, né? Que era no tio dele. E o tio dele olhou e falou, tipo assim, olha, não tem nada aqui não, tá tudo bem, mentalmente você tá muito bem. E indicou aos pais dele o tio dele, que era padre, pra poder fazer um exorcismo. O tio dele
não viu nada, não viu nenhum ponto de exorcismo, né, no que ele estudava enquanto padre, enquanto um exorcista. Não viu nada naquele espírito que ele recebia. Irmão do tio, que era padre, disse para que levasse ele, e aí ele foi parar na Federação Espírita em 1908. Né, esquece a vida de ser marinheiro, porque acabou. Acho que ele nem tava pensando nisso mais, já tava, foda-se, eu quero ficar bem. Isso que eu tô falando, gente, foi muito rápido no que eu tô contando aqui, mas claro que não foi, né? Levaram ele, aí do nada ele começava a passar mal, e aí eles não entendiam o que era, porque, né, claro que eles se manifestavam ali, de alguma maneira, né? Às vezes ele tava em sonho, imagina, ele tá em sonho e começava a conversar sozinho, tipo, do nada, assim, tava dormindo, aí ficava, tipo... E aí, gente... Em 1908, Zélio vai na Federação Espírita, né? Onde ele recebe o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele manda o caboclo embora, né? Porque na visão de alguns espíritas até hoje, eles acreditam que espíritos de pessoas que sejam índios, pessoas velhas que foram escravizadas, ou até espíritos de pessoas mais velhas e de crianças, são eguns, que para eles são espíritos que não são espíritos evoluídos o suficiente para poder fazer uma mentoria a alguém, entendeu? Eles trazem, muitos deles ainda trazem essa perspectiva. E aí, o Caboclo das Sete Encruzilhadas só fala assim, ó: eu vim dizer que o nome agora vai ser Umbanda e eu vou começar a afirmar esse nome dentro da minha casa. Isso, Zélio tinha 17 anos. E aí ele começa a fazer atendimento na casa dele. Quando ele faz esse afronte, quando o caboclo fala isso, todo mundo que tava lá fala tipo assim, tá bom, então no dia que você falar, a gente vai lá pra ver, né? Porque eles queriam ver, tipo, tá, meu filho, se manca, quem é você? A gente tá aqui há mais de 100 anos trabalhando, quem é você pra chegar aqui agora e tipo, falar isso, tipo, me afrontar, vendo que eu já mandei você embora, você ainda tá aqui, tipo isso, sabe? E aí eles foram lá na casa dele, no dia que ele falou, né? E aí é onde surge a tenda Nossa Senhora da Piedade, onde ele depois já começa a abrir espaços, né? Ele começa a atender as pessoas. Isso, como ele é uma pessoa branca, que saiu praticamente, ele saiu do kardecismo e, tipo, como ele só incorporava, ele não fazia, tipo... Como ele não incorporava, ele fazia como se fosse somente passes, direcionamentos, então ele dava um conselho, coisas desse tipo, pra aquelas pessoas não tinham problema nenhum, porque não tava fazendo nenhum tipo de amarração, não era uma coisa assim doida de se ver, porque todo mundo sabe que tem uma diferença de incorporação pra Exu e pra Caboclo e Preto Velho, que é uma linha bem distante, comparado à macumba carioca, a quimbanda, ao catimbó, eles nem sabem o que é, então, tipo, se era uma pessoa preta fazendo, obviamente, estava errado na cabeça deles. Não continha atabaque, então, assim, pra eles era totalmente diferente, até porque o kardecismo em si tinha essa marginalização. Então, tipo, pra sair do kardecismo e criar uma coisa próxima, porque ele aí fazia atendimentos em uma mesa também, inicialmente, ia ser super aceitável. Um jornalista começou a investigar, começou a ir fazer documentários, falar muito bem sobre isso. E a Umbanda, né, que foi o nome que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deu, começou a ser muito bem formado. Claro que não foi inicialmente esse nome, depois, né, para ser criado com certeza demorou um tempo. Eu sei que antes eles deram o nome de Alabanda, Abanda, até chegar a Umbanda, sabe? Que significa todos em um só. E como o Zélio fazia os atendimentos dele em uma mesa, era uma coisa muito kardecista, sabe? Tipo, era uma coisa, tinha uma defumação, atendia, enfim. Isso em 1908. Começou, né, a ter essa mudança, as pessoas começaram a falar também que era Umbanda, a Umbanda começou a sair de São Paulo e ir pro Rio de Janeiro, e aí a macumba carioca, muitas das coisas que foram criadas entre essas pessoas parou de existir, porque as pessoas não podiam dar mais o mesmo nome, porque era perseguido, e quando eles viram que o nome Umbanda não era perseguido, eles começaram a usar esse nome. Então, por exemplo, a macumba carioca em si, como tinha Zé Pilintra, essas coisas, eles mudaram o nome e começaram também a trazer manifestações de caboclo, de preto velho, de mestres da Jurema, de Zé Pilintra, e aí foi até chegar a Umbanda hoje que a gente tem. Então não sei se vocês perceberam, mas a Umbanda ela é uma mistura de muita coisa. Como teve essa mistura do nome Umbanda, a gente vai ver
várias doutrinas, que vai ser um outro vídeo que eu vou falar, mas eu só vou resumir aqui. E aí, gente, com o tempo, a Umbanda começou a ficar muito assim, viral, entendeu? Muito viralizada. E aí, o Caboclo das Sete Encruzilhadas abre mais 7 tendas. Cada um com o nome de um santo. Então, tipo, tem a tenda de São Jorge. Enfim, ele abriu 7 e dentro dessas 7 foram abrindo outras pessoas, foram formando-se outras pessoas e aí foram criando-se outras doutrinas. Então, tipo, em 1950, Tata Tancredo, ele criou uma outra doutrina, que era uma doutrina mais africanizada, então ele traz mais coisas de candomblé, mais coisas voltadas ao orixá, que é onde surge o Molocô, que aí junta a Umbanda, né, os fundamentos da Umbanda, com um pouco mais de orixá. Então, tipo, por exemplo, tem xirê, tem orixás que vão estar dentro da Umbanda, porque lá na casa de Zélio não tem atabaque, e aí ele já começa a trazer atabaque. Ele já começa a trazer oferendas, coisas mais voltadas ao candomblé, entende? Mas tinha Umbanda, não é um bandomblé. E aí começa a surgir também um bandomblé, Umbanda sagrada, a Umbanda tradicional, que é a Umbanda que só tem a tríade, que quando o Zélio abriu a casa dele, ele trouxe a tríade, que foi Caboclo, Preto Velho e Herê. Só incorporava isso, não tinha mais nada. E aí, por exemplo, já em Tata Tancredo, já se tinha Exu, já se tinha Pombagira, já se tinha Preto Velho, já se tinha Caboclo, e aí vai, entende? E é isso, gente, aí foi surgindo, né? Um bandomblé, e aí agora parece que tem um bandaime, né? E aí, tipo assim, vocês vão ver muitas vertentes, porque a Umbanda ela é muito diversa. Antes de finalizar, eu queria falar pra vocês que a Umbanda, gente, ela passou por muitos processos, ela ainda passa, na verdade, por muitos processos. Essa desmistificação da Umbanda é muito grande. Esse vídeo aqui ele vai ficar enorme, mas eu queria que vocês entendessem, porque essa questão de ser umbandista reflete muito também na história da Umbanda. Então, tipo, se a Umbanda ela foi muito perseguida, você umbandista também vai ser, entende? Não sei se vocês perceberam, mas muita coisa foi colocada na Umbanda e muita coisa foi tirada. Por quê? Porque tinha que ser assim, entendeu? Gente, nessa época que ele começava a fazer os atendimentos, eu comecei a ver uns vídeos como que eram as casas antes, né? Não sei se era a casa dele, mas tinha umas casas que eles já cultuavam Exu e tal, e tipo, as pessoas iam tipo, pra conhecer o lugar. E do nada as pessoas incorporavam, começavam a passar mal na assistência. É uma loucura, eu achava tudo. Eu achei muito legal. Eu vou tentar colocar o link aqui embaixo pra vocês assistirem, porque é muito engraçado, assim, o pessoal... Tipo, a pessoa vai pra conhecer, do nada ela incorpora, tipo, sabe? É umas manifestações que acontecem do nada, sabe? Tipo, às vezes a pessoa era doida e chega lá porque ela era médium e, tipo, ela começa a incorporar e fica, tipo, muito melhor do que ela tava antes. Foi isso, esse foi mais um vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu quero falar sobre as doutrinas, né? Aqui eu expliquei muita coisa, eu espero que tenha sido um material muito grande pra vocês. E depois nós vamos falar sobre doutrinas. E é isso, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E agora eu tô de volta, vocês vão ter que me engolir.